Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco, estou falando diretamente de Ribeirão Preto, do RH4B Experience. Estou aqui com a Viviane Mishima, que é especialista em comportamento humano, saúde mental e desenvolvimento de profissionais e líderes. Tem 18 anos de experiência em desenvolvimento humano organizacional e uma carreira acadêmica bem robusta. Ela traz um olhar especial sobre propósito, bem-estar e performance sustentável. Viviane, muito obrigada por você estar aqui. É uma honra para a gente te receber. Eu que agradeço o convite, é uma honra também estar aqui com vocês, compartilhando. Obrigada. Então, vamos às nossas perguntas. Você defende que não existe alta performance sem saúde mental. Como equilibrar cobrança por resultados e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas? Olha, é complexo. É complexo. Mas tem algumas questões de fato. Assim, como eu consigo ter uma alta performance se eu não tenho saúde? Ou se a minha saúde mental, física no trabalho, ela está comprometida? Não existe, não tem como uma coisa caminhar com a outra. Então, primeiro ponto, vamos pelo ponto que, se eu não tenho suporte da empresa, então eu tenho como lançar mão de alguns recursos e estratégias pessoais para ajudar nesse equilíbrio. Então, um deles, as minhas metas estão condizentes e coerentes? É possível eu ter essa conversa com o meu gestor e fazer um alinhamento que eu consiga, de fato, atender as demandas que são exigidas? Então, assim, como que eu consigo contornar essa situação? O meu trabalho hoje, ele é de uma forma funcional, ou seja, todas as funções, todas as demandas que eu tenho, que eu preciso de fato entregar, ela está dentro do meu escopo? Ela é ajustável? Ou tem alguma coisa ali que eu preciso alinhar, que a gente chama de redesenho do trabalho, tá? Que está relacionado com isso. Então, se eu consigo ter autonomia para isso, redesenhar tudo isso, alinhar essa comunicação com o gestor, eu não vou falar que é automático, mas eu consigo ir trabalhando na questão de reduzir os impactos do trabalho para melhorar esse bem-estar e, consequentemente, eu aumento a minha performance. Muito bom. Agora, eu estou aqui pensando, né? Muitas vezes o colaborador, ele não vai chamar para essa conversa, porque ele tem o medo de ter aquele X nas costas, né? E de se mostrar mais vulnerável. Como que a empresa percebe esses sinais e a empresa adota práticas para não só observar, né, essas questões, mas trazer resolutivas e desenvolver um ambiente muito mais saudável e sustentável, porque também não adianta você fazer uma prática pontual e nada mais, né? Exato. Ao longo do tempo, né? Então, para que isso aconteça, eu preciso do suporte e atuação de um RH estratégico, que é o que a gente tem conversado hoje, porque é ele que tem as métricas, que vai sentir junto com a liderança. Então, precisa existir esse trabalho em conjunto, que a gente fala de equipes e setorização, para levar isso para a empresa e dizer, ó, a gente está com certos gargalos aqui, o profissional ele está sentindo isso, a produtividade ali que ele caiu, o engajamento dele está mais baixo, que é dar esses indicadores para que a empresa olhe para esse aspecto e diga, realmente eu preciso ter alguma alternativa. E quais são? Buscar, de fato, programas de bem-estar e saúde mental, mas não é só quando a gente fala disso, de eu vou incrementar aqui com uma ginástica laboral. E eu não estou dizendo que a ginástica laboral não é importante. Mas não é só isso. Então, se eu mesclo, porque a gente fala hoje de fatores multicomponentes. Então, primeiro precisa desse conjunto alinhado, dessa parceria RH estratégico, as lideranças abertas para isso, e eu levar isso para a alta gestão. A alta gestão, entendendo que esses números estão impactando nos resultados, e isso mexe no bolso da empresa, é investir em treinamentos alinhados com o que é necessário. Muito bom, e você já até acabou respondendo uma das questões, que era justamente como que a gente convence essa liderança, né, o C-level, né,
e que muitas vezes são mais céticos, porque a linguagem que eles entendem é a linguagem do bolso, né, Viviane? Que investir em saúde mental não é custo. Saúde mental e bem-estar, porque são coisas diferentes, né? Mas sim estratégia para o negócio. Exatamente, Juliana. Porque se eu não tenho profissionais saudáveis, o ambiente saudável, eu tenho uma tendência a demissão, pedidos de demissão, absenteísmos, o turnover ele vai aumentando, Sim. porque os profissionais hoje, né, eles já entenderam que eu estou buscando por qualidade de vida. Sim. Porque a saúde é um ativo muito importante. Então, como que eu construo isso? Bolsa. Você vai apresentar números, métricas, indicadores, apontando que tudo isso, o seu ambiente, ele está afetando. Então, não dá para a gente dissociar uma coisa da outra hoje. E o bem-estar, ele está dentro da saúde mental. Exatamente. E tem uma questão de contexto, né, que vira e mexe, aparece isso nos podcasts, acho que só hoje acho que já apareceu esse tema várias vezes, né? Que é justamente uma força de trabalho que está chegando com tudo aí, que está olhando para o trabalho, o trabalho tem uma outra referência para ele, eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar. Isso está mudando tudo. Muda muito, porque a gente está falando de gerações, isso, né? A gente fala de gerações passadas, que inclusive é a minha. A minha também. Que fomos educados e criados. Vamos trabalhar, dar o total que a gente tem. Mas qual é o limite desse total? De você se desgastar? Essa geração de hoje, não. Primeiro que tem imediatismo. E a outra é o quanto isso, o significado do trabalho tem para mim e o quanto isso vai me trazer de qualidade de vida com resultados. Exatamente. Mas resultados expressivos, não é qualquer resultado. Não, não é qualquer resultado. Então, se você, empresa, não me fornece um ambiente minimamente saudável, em que eu consiga desenvolver e manter a questão de qualidade, não só do trabalho de entrega, eu não fico. É assim que muitos têm pensado. Agora, fora do script, né? Você acha que a NR1 ela vem para ajudar a pressionar isso com uma força muito grande, ou ela é só um recurso entre vários possíveis? Ela veio com uma força para dar essa pressionada. Por quê? Já que você trouxe isso, está um pouco fora de pauta, mas é importante. A gente está falando hoje do último dado do Ministério da Previdência, nós estamos falando hoje de 2024, que é o dado mais recente, de mais de 470 mil profissionais afastados por adoecimento mental. Isso está sendo computado. É um número muito alarmante. Então, isso vai ao encontro com tudo isso que a gente está conversando, trabalhando, não tem mais como. E a NR1, que ela já existia, mas ela passou por uma reformulação exigindo gerenciamento, gestão de risco psicossocial, justamente para falar, tá precisando olhar, né? Então, assim, não é só uma questão, ela tá ali. Então, a obrigatoriedade vem para dar uma forçada nesse movimento de que é preciso cuidar da saúde dos colaboradores. Não dá mais para deixar como não protagonista, né? Não, a gente sabe que assim, é trabalhoso, é desafiador, sim, tem um longo caminho, mas já é uma porta, um caminho aberto de, vamos de fato trazer ações que sejam efetivas. E vai ter monitoramento, né? Vai ter controle, né? Vai ter um controle, foi aí prorrogado, né? Justamente porque é complexo. Mas vai ter um controle, vai ter exigência, precisa ter todos os dados computados, se realmente foi realizado, se não foi. E vai ter punição. E vai ter punição. Vai pegar no bolso. Não sei o que eu falo assim que é triste. Só começa a entrar em ação se pega no bolso. É verdade. Se existe uma punição. Mas por que você precisa esperar a punição para fazer uma ação? Mas você sabe que eu sempre que eu penso nisso, eu faço uma analogia com o cinto de segurança. Porque lá atrás ninguém usava cinto de segurança, né? Hoje virou cultura, a gente entra no carro e automaticamente já coloca o cinto de segurança, porque primeiro pegou no bolso. Não é? Primeiro pegou nas multas. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de propósito, né? O que significa, na prática, ter uma carreira com propósito? Vamos lá. Boa pergunta essa. A carreira com propósito é quando eu consigo alinhar quem eu sou com o que eu tenho prazer de estar realizando. Isso, na verdade, é uma construção. Eu não acordo de um dia para o outro e falo, nossa, acordei com
propósito com sentimento, que diferente. Ele é uma construção ao longo do tempo, com a experiência de trabalho, as expertises que você vai somando para a identificação de fato o que é que me move para além, que me faz eu despertar todos os dias para realizar as mesmas coisas, não da mesma maneira. Então ela precisa estar alinhada com quem eu sou e aquilo que de fato faz muito sentido na minha vida. Quais são os meus porquês, né, Viviane? Os porquês. Por que eu estou fazendo isso? De que maneira que isso impacta de uma forma muito positiva, não só na minha vida, mas do outro. Então, assim, é muito além do eu estou fazendo porque eu tenho um retorno financeiro, eu estou fazendo porque eu acho que é importante, não é o que eu sinto e o que isso traz de resultados ao longo do tempo e faz com que eu trabalhe de uma forma mais intencional. E mesmo que aquele dia seja pesado, seja difícil, ainda assim, no final do dia, eu tenho um senso de realização. Que lindo. Agora, Viviane, é engraçado porque a gente não foi educado para isso, Não. né? Nós não temos uma cultura uma educação voltada para planejamento, para futuro, para pensar carreira, para pensar propósito, né? E muitas vezes esse despertar vem no momento difícil, vem no momento de dor, né? Vem no momento que você precisa tomar uma decisão importante, né? Então, a minha pergunta para você, que na verdade não é muito bem uma pergunta, mas que conselho você poderia dar para essas pessoas que precisam direcionar a sua carreira para um propósito, se olhar e falar qual que é meu propósito, por onde é que elas começam? Muitas vezes elas não sabem. Não, porque isso também é a cultura da gente não aprender a olhar para dentro. Muito. Porque começa com o autoconhecimento. Se eu não me identifico pertencente e eu só vou no fluxo, no automático, eu não estou sentindo, eu também de fato não estou percebendo, eu só estou fazendo. Então começa com autoconhecimento, tem pequenos planos. Então o que de fato são algumas perguntas, o que de fato me move, por que eu faço o que eu faço, de que maneira que isso traz um impacto positivo tanto para mim quanto para o outro, o que é que eu vou realizar que mesmo que seja um dia muito pesado, ou que eu não esteja bem, que ainda assim eu vou me sentir feliz em estar realizando aquilo. Ou seja, não é só intuitivo, tem uma metodologia que pode direcionar a gente para isso. Né? Exato, não é uma questão que a gente fala, eu acordei e senti, né? Nossa, percebi isso. Existe, é um plano muito estratégico que a gente vai desenhar com os objetivos e trabalhando todos esses questionamentos. Então, são perguntas disparadoras para que você consiga fazer esse delineamento da carreira. Muito bom. E daí, quando vem os obstáculos, né, os imprevistos da vida, você consegue contornar de uma maneira muito mais fácil, porque você sabe para onde você vai. Exatamente, você tem uma direção. Você então, tem uma direção. Qualquer obstáculo que tem não vai ser o suficiente para te tirar do porque eixo. Você tem um foco muito específico. Muito bom, muito bom. Agora, e se esse obstáculo for uma liderança muito tóxica, um ambiente muito tóxico, né? Primeiro, quais são os sinais de alerta que os líderes devem observar para evitar ambientes tóxicos e não colocar esse obstáculo aí na carreira da galera? Olha que é desafiador. Se fosse fácil, né? Exatamente, qualquer pessoa fazer, a gente resolve. Pois é. Por isso que existe a Viviane, para ajudar as empresas. Vamos lá trabalhar e identificar os pontos aqui. Então vamos lá, né? Primeiro eu vou falar da liderança, depois do ambiente, pode ser? Claro, claro. Identificar uma liderança tóxica. É aquela liderança que o resultado não é da equipe, é só meu. Ao primeiro ponto de uma meta não batida, ao invés de eu ter uma conversa assertiva, eu já venho com cobranças indicando, seu resultado caiu, isso daqui. Eu não busco entender o que está acontecendo no contexto. Então, são comportamentos que a gente fala um passivo-agressivo. Sim. Eu falo, olha, sua meta caiu, mas então, você vai entregar quando? Eu estou falando de um passivo-agressivo, eu não estou tentando entender o contexto. Então, são falas, são comportamentos, é a comunicação, o como eu ajo e reajo, então se eu percebo mais reação do que uma ação, tem por detrás de tudo aquilo que está acontecendo, então que maneira que eu estou informando isso, porque muitas vezes as pessoas confundem em ambiente de trabalho uma fala, tipo, é o jeitinho dele, aquela pessoa assim é um pouquinho mesmo. grossa, mas é assim mesmo. Opa, não é assim mesmo não é o jeitinho.
Porque o ser humano ele foi adaptado, é o jeitinho do outro. Então eu sou obrigada a aceitar que o outro está sendo mal educado, está sendo grosseiro e até sendo agressivo na comunicação. E muitas vezes assedioso. E muitas vezes assédio, porque tudo isso ele gera um assédio, que é assédio moral. Sim. E são várias coisas específicas. Para o ambiente de trabalho, a mesma coisa. Se o ambiente não é saudável, ele está permitindo que esse líder exista. E mais do que não saudável, o ambiente que não é saudável, né, ele coloca metas e demandas extremamente altas, focadas só na crítica de resultado, inalcançáveis, que não são realistas, tanto com o objetivo organizacional quanto dos setores. Então, assim, já começa por aí. Né? O modelo de gestão que eu tenho hoje é um modelo de gestão adaptável, eu ainda tenho um modelo enrijecido, que é na base da cobrança, é na base da punição, é na base do autoritarismo. Então, isso tudo são sinais que identificam líderes e ambientes tóxicos. RH precisa levantar o bumbum da cadeira e andar, gastar sola de sapato, porque só assim, ouvindo e observando, a gente consegue muitas vezes pegar isso, né? Exatamente, é a ação na prática. Colocar na prática. Porque é muito bom a gente ficar sentadinho aqui e ali resolvendo. Exatamente. Mas é os pormenores. Sim, os pormenores, muito bom. É o que não é dito muitas vezes, né? Exatamente. Muito bom. Você acredita que o propósito ele pode ser ensinado ou descoberto? Eu descobri meu propósito. Ele não é ensinado e ele não é descoberto como uma iluminação divina, vamos dizer. Ele é uma construção, muito bom. Uma construção com base no que eu conheço de mim mesmo, daquilo que eu estou realizando. Então, assim, de novo, é um caminho de desenvolvimento pessoal e profissional, com autoconhecimento, olhar para dentro. Então, isso é de hoje para amanhã? Não, é ao longo da trajetória. Em algum momento, e mesmo que você não pare, vou pensar qual é o meu propósito. Em algum momento da vida ou do trabalho, ele vai te forçar você parar para ter essa reflexão e pensar de fato por que você está fazendo, como que você está fazendo e para que você está fazendo. Buscar o sentido, né? E quando a gente tem sentido naquilo que a gente faz, sou diferente, né? Toca diferente. Nossa, o trabalho deixa de ser só um trabalho, é você levantar de manhã todos os dias e ter uma missão, sabe? Que é maior, né? Eu sempre falo, cara, você levantar de manhã e falar, por que você vai trabalhar? E a pessoa te responde, para pagar boleto. É muito triste isso. Nossa, é sofrido. É sofrido. E muitas pessoas trabalham nesse movimento. Sim. Porque não tem esse contato. Não. E aí a gente atrela com qual é o real significado do trabalho. Significado e sentido do trabalho. Porque tem o significado que é o trabalho, mas como cada pessoa percebe isso? Sim. Então, é de fato triste quando eu escuto. Eu preciso pagar a conta. Então, mas para além disso, dá para encontrar aquilo. Sim, é isso. Muito bom. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Nossa, gente, eu tenho várias. Deixa uma bem inspiradora aí. Nossa, uma bem inspiradora. Que é independente do nível da situação, no ambiente de trabalho ou não, que busque sempre, né, nesse desenvolvimento pessoal e profissional, se conectar com a própria essência, com autenticidade e, mais importante ainda, intencionalidade no que você está fazendo. Porque isso vai te levar a atrelar com a descoberta ou não do seu propósito no trabalho e, mais ainda, identificar os pontos de dores para não chegar num adoecimento ou, se você chegar, você conseguir contornar essas situações. Muito bom, com tudo isso, ser um ser humano melhor. Cada vez melhor, porque é o que a gente, pelo menos busca, né? Eu busco sempre se melhorar. Exatamente. Pelo todo. É isso. Muito obrigada, Viviane. Parabéns pela sua palestra e um resto de dia super produtivo pra gente aqui. Amém, para nós. Muito obrigada, foi um prazer. Imagina, quer deixar algum telefone para contato ou suas redes sociais? Por favor. É para vocês que querem crescer, reposicionar, empresas também, saber trabalhar melhor. Tem o meu LinkedIn, que é o Viviane Mishima, o Instagram, que é o Vivi Mishima, tá muito fácil de me encontrar, e eu posso deixar o meu WhatsApp também, que é o 16981217542. Eu tô aqui aberto para a gente fazer os alinhamentos necessários aí para esse crescimento. Muito bom.
Hashtag fica a dica. Muito obrigada, Eu que Viviane. agradeço.